Olá pessoal, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estarmos aqui. Hoje nós estaremos dando início aqui à audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre aqui da Câmara Municipal da Sé. Está presente o nosso secretário da Fazenda, Henrique Valentim, a assessora da Secretaria, Luciene, né? E cumprimentar os nobres colegas vereadores que compõem a Comissão de Finanças, meu amigo Renato Ribeiro, meu amigo Rafael Estrela do Mar. Estão aqui também assessores, assessora. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos estar agora passando para o nosso secretário, que vai estar fazendo a apresentação. Obrigado, presidente. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Um prazer, mais uma vez, estar aqui na Câmara. Agradecer a presença de todos, vereador Rafael Estrela do Mar, vereador professor Renato, vereador Paulinho, que sempre nos recebe. A gente sempre fala, algumas pessoas estão nos acompanhando, ainda não viram uma prestação de contas, outros já viram. A gente vem aqui a cada fim de quadrimestre prestar contas à Câmara dos resultados que tem a ver principalmente com as metas fiscais, metas de arrecadação, metas de despesa da Prefeitura Municipal. Os dados que a gente apresenta aqui, eles estão sempre no portal da transparência da Prefeitura, eles estão também no Tribunal de Contas, mas aqui a gente traz uma coisa um pouco mais juntinha e explicada para uma fácil compreensão. É uma audiência, vamos dizer assim, que é um pouco enjoativa, porque a gente fica falando de número o tempo todo, uma coisa que as pessoas têm que ficar prestando muita atenção, porque não é aquela prestação de conta de ações. A gente não fala que, olha, foi feito isso na saúde, foi feito isso na educação, falta fazer isso em tal lugar. Não, a gente fala só do número frio, né? Não são números que levam em consideração o que está sendo entregue de serviço à população. Antes de começar, eu queria registrar, vereador Paulinho, o agradecimento em nome da nossa equipe da Secretaria da Fazenda. O vereador fez um registro, eu tive a oportunidade de ver, agradeço muito, do desempenho da Serra no ranking de qualidade da informação contábil e fiscal. É um ranking nacional da Secretaria do Tesouro Nacional. Quando nós chegamos, eu cheguei na Prefeitura da Serra em 2021, junto com o ex-prefeito Dr. Sérgio Vidigal, e a Serra ocupava o número de 923 no ranking de qualidade de informação contábil, né? E hoje a Serra é o primeiro no ranking com município de mais de 100 mil habitantes e não capitais, e é o primeiro no ranking entre os municípios de todo o Sudeste. Então, para a gente é uma grande honra, né, ter esse desempenho. E agradecer muito, em nome da equipe, os contadores, né? E, na verdade, acaba ficando o foco no contador porque é um prêmio que leva em consideração a contabilidade pública. Só que o contador envolve uma série de outros atores nisso tudo, inclusive outras secretarias para funcionarem melhor, sobre o aspecto burocrático. Então, na verdade, é um resultado que não é um ganho só da Fazenda, é um ganho, sim, de todos os atores e servidores da Prefeitura. Bom, vamos começar a falar aqui por que estamos aqui. A gente vem trazer esse relatório do desempenho do segundo quadrimestre, que é o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não é uma faculdade. Todo secretário da Fazenda tem obrigatoriedade de vir prestar contas ao Legislativo. Isso, por muito tempo, apesar da lei ser de 2000, por muito tempo isso não ocorria. Bem recentemente, eu acho que 4 ou 5 anos atrás, que o Tribunal de Contas do Espírito Santo começou a exigir isso. Então, na verdade, o ato do secretário vir aqui é apontado na prestação de contas. A gente fala, estivemos na Câmara falando sobre o dado tal, o dado foi disponibilizado, então é uma obrigação nossa estar aqui. E na Comissão de Finanças, é o órgão para quem você apresenta, é a comissão, né, o grupo para quem você apresenta esses dados. Bom, aqui a gente traz uma relação da receita prevista e arrecadada no segundo quadrimestre. Percebam que a previsão ali é anual, para o ano todo, e aqui a gente traz o que ocorreu até o mês de agosto. Geralmente, né, eu sempre falo com o pessoal, a gente não fica falando o cara sentar não vai ficar mais enjoado ainda. Então, a gente vai, assim, fazer uma aproximação dos números. Então, eu vou direto no total das receitas correntes. A gente previu aproximadamente 2.716.550
e realizou-se até agora 1.767.866. 65% do que estava previsto foi realizado até o segundo quadrimestre. Se você fizer a conta que é 100% em mais um quadrimestre, ou seja, mais um terço, está bem justinho ali a previsão do que provavelmente vai ocorrer. Isso quer dizer o quê? A previsão não foi nem muito cautelosa e nem muito otimista. Ela está muito dentro do que está ocorrendo. Por outro lado, a gente já subentende que não há previsões de grandes excessos, a não ser que algo mudar no último quadrimestre. As receitas tributárias, que é o nosso foco principal da receita própria do município, elas estão na casa de 778.267 o previsto, arrecadado 542.967, 69,77%. E aqui eu faço um recorte das principais dessas receitas tributárias municipais, que são esses impostos que a gente cobra. A gente recebe receita de tributos próprios do município e receita de transferências, que são constitucionais. O Estado e o governo federal são obrigados a transferir receita aos municípios. E o ISS, a previsão de 450.993, o realizado até agora 277.897, 61%. O IPTU 111.157 a previsão, já foi realizado 83%. Por quê? Porque o IPTU, a maior parte se realiza quando vence a cota única. Então, depois é que vai acumulando essa receita. O ITBI, 56 milhões era o previsto, realizado até agora 37.738. O ITBI é aquele imposto que ele é devido na transação imobiliária, né, na venda de imóveis. Então, ele é feito com base na venda de imóveis. A gente, na Serra, está testando algumas formas de facilitar essa avaliação e essa relação com o contribuinte. Algumas coisas a gente avançou, né? Hoje, por exemplo, até pouco tempo atrás, se você fosse comprar um imóvel financiado, você entrava com o pedido de avaliação e o auditor fiscal fazia a avaliação do imóvel. Só que o imóvel financiado ele é avaliado por uma instituição financeira. E ele é a garantia da instituição. Então, não tem por que eu entender que está errada aquela avaliação, porque aquilo é a garantia. Então, a gente mudou a legislação, a Câmara aprovou essa mudança. Então, na Serra, quando o imóvel é financiado, a avaliação de ITBI dele é mais rápida, porque vale a avaliação do banco. Não precisa de avaliação do auditor. O auditor ele confere e é feita uma homologação, mas vale como base a avaliação do banco. E a gente disponibilizou também, a gente criou um sistema, ele é independente, na verdade, ele foi desenvolvido por alguns servidores nossos, mas nem só servidores nossos, foi algumas parcerias de desenvolvimento a nível de Brasil. A gente disponibilizou um portal, é um programa, na verdade, é um sistema que auxilia nas avaliações. Qual é o objetivo? A avaliação ser mais clara, para que o contribuinte tenha, pelo lado do contribuinte, mais chance de questionar. E o fisco, pelo seu lado, mais chance de defender o seu trabalho. E o imposto de renda retido na fonte, 110 milhões a previsão, 57 milhões o realizado até agora. O imposto de renda retido na fonte, ele tem relação com folha de pagamento, mas ele também tem relação com o volume de pagamentos que a prefeitura faz de um modo geral. Obras, aquisição de mercadorias, aluguéis, etc., tem essa retenção na fonte. Quando essa despesa é menor, essa receita também é menor. Esse ano, vocês vão ver mais à frente, né, a gente está realizando bem menos operações de crédito que no ano anterior. Então, a gente já previu uma arrecadação menor do que do ano anterior. As taxas, tudo o que sobra nessas taxas de lixo, todas, etc., já está bem perto do que foi previsto, porque a maior parte delas também foi lançada junto com o IPTU. Receita de contribuições, 120 milhões do previsto, 68 milhões do realizado. As patrimoniais, 86 milhões do previsto, 34 milhões do realizado. Nas patrimoniais entram ali também as receitas das aplicações, então tem muito a ver com o mercado, como é que está esse pagamento, essa remuneração dos depósitos em conta. E também, obviamente, se você está executando mais rapidamente obras, por exemplo, você tem esse recurso, às vezes chega, fica menos tempo na conta, porque ele rapidamente dá vazão e são quitados as despesas. Bom, falar um pouquinho das transferências, né? A transferência da União, vou tentar falar mais perto agora, ficou bem melhor, né? 428 milhões o previsto, 235 milhões o realizado até agora. Esse chamou atenção, uma transferência muito abaixo do que a gente esperava quando a gente fez a elaboração. A elaboração foi feita com base no histórico e com base com dados econômicos que são divulgados semanalmente, principalmente o Boletim Focus.
Só que esse orçamento que a gente está executando hoje, a receita dele foi primeiramente elaborada lá na LDO, em março do ano que vem, do ano passado, que a gente começou a elaborar. Então, na verdade, por isso que é previsão. Exatamente. Transferência dos estados, a principal, aqui tem IPVA, mas a principal aqui é o ICMS. 768 milhões 733 o previsto, 524 milhões 924 o realizado. A gente fez um trabalho muito forte no ICMS, a Serra em 2021 perdia feio para a Vitória, a gente conseguiu reverter, mas a gente entende agora que deve ficar mais ou menos na linha que nós estamos, mas quando a gente elabora o orçamento, a gente leva muito em consideração o que o Estado coloca no orçamento deles, porque, afinal de contas, é uma fatia do ICMS. E a gente percebe que não está tendo grande crescimento nessa receita. Em resumo, aquela escalonamento, aquela escalada, na verdade, de receita que vinha vindo ano após ano, isso arrefeceu nesse ano de 25. Né? Aquele boom que você sempre crescia uma receita 15%, 20% acima do ano anterior, no ano seguinte crescia mais, no ano seguinte crescia mais, a gente percebe que essa ascendente está meio que ficando agora uma coisa mais no horizontal, mais próxima do que ocorreu em anos anteriores. Transferências de instituições privadas são doações para fundos, etc. Tem muita coisa que não daria para explicar tudo aqui agora. Bom, transferências de outras instituições públicas, eu gosto de falar que é um volume considerável, 499 milhões do previsto, 314 o realizado, é porque o Fundeb entra aqui, a classificação do Fundeb é aqui, então é um volume considerável. A gente está acompanhando o Fundeb, provavelmente, ao final do ano, ele deve ficar muito perto mesmo do orçado. Bom, operação de crédito. Nós tínhamos uma previsão de realizar a previsão de crédito, operação de crédito, entrar valor de operação de crédito de 145 milhões, segundo o setor de captação de recursos, que é quem informa isso para a Secretaria da Fazenda. Mas não houve realização de receita oriunda de operação de crédito esse ano, apenas 1 milhão, que provavelmente é algum remanescente de alguma operação que foi praticamente toda executada no ano passado. A transferência de capital, que são, em sua maioria, convênios, entra aqui os convênios tanto da União quanto do Estado. Nós já tivemos ali 95 milhões de transferência de capital, ainda está longe do que estava previsto quando foi elaborado o orçamento, mas é um número considerável. Bom, em resumo é isso, né? O total das receitas, 3.261.389 o previsto, 1.989.879 o realizado, 61%, então está muito dentro do previsto mesmo. Provavelmente a gente deve empatar ou ficar um pouquinho abaixo, não acredito em excesso. Excesso pode ser específico de uma ou outra receita, mas não num todo. E isso aqui traz o desempenho, as pessoas gostam muito de fazer essa comparação. Aqui eu não estou mais comparando com o orçamento, estou comparando com o que aconteceu ano passado. Né? Então, vou logo nas tributárias ali, né? 497 milhões 286 em 24, 542 milhões 967 em 25, ou seja, 9,19% a mais a receita tributária total do município. Percebam que esse 9,6% a mais não significa que é o excesso, é mais quando eu comparo ao ano passado. Nos anos anteriores, esse crescimento, eu não vou saber o número exato agora, mas, como eu disse, ele demonstrava um avanço maior. Bom, e aí percebam que todas as receitas como um todo ali, não vou repetir para não ficar maçante, elas estão um pouco maior do que foi realizado no ano anterior, exceto as operações de crédito, que o ano passado a gente já tinha realizado 313 milhões, né, até agosto, e esse ano foi só 1 milhão. Eu vou passando, se for necessário, vocês podem me falar que eu volto, tá? Aqui é um pouco, a gente faz um recorte do desempenho da receita. Né? Então, no valor acumulado até o segundo quadrimestre de 25, as receitas apresentaram crescimento no ISS e imposto de renda retido na fonte, de 7,56% do ISS e 6,79% do imposto de renda retido na fonte. E ali tem um gráfico mostrando o desempenho de cada um, aquele gráfico mais laranja ali é o desempenho desse ano. Então, percebam, a receita, esse ano, em grande parte da receita própria, eu estou falando, ela é um pouquinho maior do que o ano passado. Só que se você descontar a inflação, ela ficou muito próxima da inflação. E isso, nos anos anteriores, não ocorria. Isso, o crescimento era muito acima da inflação. Transferência federal,
a gente vê que teve um aumento da transferência do FNAS, 75,13%, e do SUS, 24%. Mas não são valores muito grandes. Percebam ali, do FNAS, que é o Fundo Nacional de Assistência Social. O governo federal transferiu 2.900.000 no ano passado e 5.116.000 esse ano. O que é 5 milhões se você fazer política de assistência social numa cidade com 600 mil habitantes? Então, transferência direta para o município fazer alguma coisa na área social do governo federal, o que tem é isso aí. Isso. E eu sempre falo do SUS, percebam, a gente sabe o tamanho da despesa que é o SUS, né? O SUS transferiu esse ano 24% a mais do que o ano passado, no mesmo período, o que é muito bom. Tinha um tempo que não crescia assim. Mas esse 24% a mais sai de 66 milhões para 82. 82 é muito pouco perto do que o município coloca de recurso próprio ainda para bancar a saúde pública municipal. Nas estaduais, né, o que chamou atenção em 2024 foi o IPVA com crescimento de 9,66% e o ICMS com 6,48%. Como eu digo, é crescimento, mas é abaixo do que a gente esperava. O IPVA tem um diferencial que a gente acompanhou no decorrer dos anos. Ele era muito certinho, né? Tinha pouca variação. E ele começou a crescer um pouquinho mais. O que é o IPVA? O IPVA é 50% de todo emplacamento que é feito na cidade da Serra, fica com a cidade da Serra. Metade do estado, metade é da Serra. A gente atribui isso, não tenho dados oficiais, mas pode ser maior número de emplacamentos na cidade, porque a população vai crescendo, mas também pode ser, sim, uma renovação de frota, veículos mais bem avaliados, né? O Estado deve ter esse dado, eu vou até pedir por curiosidade, e por isso um crescimento um pouco maior do IPVA. Ele realmente, se a gente pegar, eu vou tentar trazer na próxima uma variação mais longa, pegando uns 5 anos pelo menos, para vocês verem como é que de repente deu uma crescidinha melhor. Bom, falei da receita, falar da despesa. A despesa é o quê? A dotação que está no orçamento versus o que já está empenhado. Percebam que 64% do orçamento está empenhado. Lembrando que previsão que não se concretizou, por exemplo, ação de crédito, eu não posso empenhar nada. Então, quando você vai ver aqui, muitas dessas receitas que geraram empenho, a Receita realizou, foi empenhada, já comprometida. Não tem muita sobra. Pessoal em cargo, 54% empenhado. Por quê? Do que estava previsto, empenhou 54%. Lembramos que ainda tem o empenho mês a mês, no caso da folha, e ainda tem o 13º. Juros em cargos da dívida, quase todo empenhado, porque a gente já sabe o valor dele muito mais próximo quando começa o exercício, então a gente já empenha, que são despesas obrigatórias, não tem jeito, a gente já empenha, então já fica mais próximo do que precisa pôr no todo. E outras despesas correntes, ali está cortando, mais 79% mais ou menos da despesa corrente da prefeitura encontra-se empenhado. Para ficar mais claro, gente, o que é o empenho, né? Você tem uma despesa, digamos que você tem uma despesa de R$100 mil com o fornecedor, antes de você comprar, você tem que empenhar, que é a garantia que vai haver aquele pagamento. Então, R$100 mil está empenhado. Mas eu só vou liquidar, que a gente fala essa despesa, quando aquele produto foi entregue. Se eu contratei um carro, me entregou o carro, aí está liquidado. Alguns empenhos são estimativos, energia, água. O que acontece? Se ele foi estimativa e errou para baixo, né, eu tenho que complementar ao final do ano. Se errou para cima, a gente anula o empenho no final do ano. Deixa eu ver aqui um que chama a atenção, os investimentos, né? A dotação de investimento, 580 milhões, previsto para o ano todo, até agora foi empenhado 275 milhões. Então, menos da metade do que estava previsto para investimento é o que foi empenhado até agora. Lembrando, tem convênio aqui nessa previsão. Se não entrou o dinheiro, não está empenhado. E, além disso, as operações de crédito, como eu disse, que não se realizaram. No total, bate muito com o número de cima, 64, mais ou menos, % da despesa empenhada. Percebo que bateu muito com a receita, né? A receita está na casa de 64, a despesa 64. E a comparação com o ano anterior, né? As despesas correntes, um crescimento de 36%, os pessoal em cargos 29%, quando o mesmo período do ano anterior, né? Os juros em cargos da dívida, um crescimento considerável, esses juros, vários empréstimos são
são realizados, a gente tem que pagar. Os investimentos em queda, muitos investimentos atrelados à operação de crédito ou a convênio. Assim que isso tiver um movimento de entrada, esse volume volta a crescer. E a amortização da dívida também, num valor muito maior, porque você começa a pagar dívidas contraídas no passado. Eu vou falar um pouquinho de endividamento mais à frente. Resultado primário e nominal, né, isso aqui é muito falado a nível federal, né, são metas que nós temos que cumprir. Até o momento, as metas estão atingidas, mas tem que estar atingida no fechamento do exercício. Isso é uma regra inegociável. As metas previstas têm que ser atingidas. Apesar de a gente trabalhar com previsão, nós temos alguns limites de previsão. Então, por isso que fixa as metas. Resultado primário, nós estamos hoje com resultado de 174 milhões até agosto, né? E o nominal 196 milhões. Limites constitucionais, que é o que muito perguntado para a gente. Isso é o gasto mínimo com educação. Acho que a maioria sabe que a gente é obrigado a aplicar 25% em educação. Atualmente, liquidado, ou seja, já foi gasto, né, 25,05%, dá 301 milhões. Se eu fosse colocar o valor empenhado, o tribunal apura pelo valor liquidado, tá? Só no último quadrimestre que ele pega o empenhado. Se fosse pegar pelo valor empenhado, nós já estaríamos hoje acima de 30% da receita resultante de impostos aplicada na educação. E na saúde, 227 milhões, né, percebam, né, como é que tem 227 milhões do município, né, e 82 milhões do SUS, como eu falei para vocês. 18,98%, o mínimo é 15%. Lembrando que todos esses dados de aplicação mínima, eles só fecham no último quadrimestre, quando fechar o exercício. Eu poderia estar agora com 5%, não seria nenhum problema, desde quando finalizasse o exercício, não seria nenhum problema do ponto de vista, sim, estou sendo estritamente acompanhando o que está na lei. Eu tenho que estar garantido isso no final do ano. Agora, você imagina se eu fosse deixar para aplicar 10% tudo de uma vez só em dezembro, não vai nem ser possível isso. E aqui é o pessoal, limite de pessoal, né, que a Serra hoje encontra limite de pessoal de 41,94%. Eu trago uma preocupação desse índice. É muito comum as pessoas acompanhem o índice de pessoal e entendem, como ele não está no 51%, que seria o alerta, o jurisprudencial, que tem margem para aumentar. A margem para aumentar não é nesse percentual, a margem para aumentar é a sua capacidade financeira de custear as despesas correntes. Então, esse é um dado que não deve ser utilizado com essa finalidade. Não, mas espera aí, está longe do pessoal ainda, pode... Não é isso, é a capacidade orçamentária e financeira. E aqui o endividamento, como eu ia dizer, a Serra é uma cidade que não tem problema de endividamento, né? O endividamento, o limite definido pelo endividamento é 120% da receita corrente líquida, nós estamos hoje em 29,49%. Segue já há muitos anos essa linha muito próxima desse limite aí de 30%, que é o limite de endividamento da Serra hoje. Olha, quer dizer então que eu posso me endividar 120%? Pelo aspecto da resolução e do limite máximo legal, você pode. Só que você vai pegar tudo que você tem para pagar a dívida. Então, esse é uma análise que tem que ser feita. O endividamento ele tem que seguir, sim, o limite de endividamento que é permitido por lei, que é a saúde fiscal, mas tem que levar em consideração que quando você amortiza, você paga juros, você também precisa ter o financeiro para fazer essas quitações. Agora, fato que é cada vez mais utilizado pelos entes que conseguem, tá? A maioria das prefeituras do Brasil sequer conseguem fazer financiamentos externos com garantia da União, como é o caso da Serra, que consegue fazer porque tem o ajuste fiscal, o endividamento em dia, a Capag-A, não é o caso da maioria. E, assim, os municípios têm cada vez mais lançado mão das operações de crédito para realizar investimentos na cidade e a população se beneficiar disso. Mas tem que ter essa responsabilidade. Bom, eu acho que aqui já é o final, essa é a nossa equipe. Eu acho que eu falei muito rapidinho aqui, mas é para não ficar, talvez, muito tempo falando número a número, mas eu estou à disposição, vereador Paulinho, se quiser fazer alguma intervenção, quiser que eu complemente alguma coisa, à disposição de todos para qualquer pergunta, se necessário, qualquer sugestão de mudança também. Secretário, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar, né,
segundo ano consecutivo, nós recebemos um prêmio de reconhecimento da saúde financeira da cidade da Serra, liderando o Estado do Espírito Santo, também no Brasil, recebendo esse reconhecimento de nota A+, né, nas finanças públicas. Isso tenho certeza que é fruto de trabalho e empenho do senhor liderando aí a equipe, toda a equipe, mas parabenizar e mostrar, né, como que é difícil. Você recebe tão pouco de Brasília, né, principalmente saúde, assistência social, que a cidade nossa é uma cidade que precisa de ter investimento, principalmente nessas áreas, que são as áreas que mais demandam no município, que é assistência e saúde, né, e recebe tão pouco, e com recurso próprio a gente faz com cada dia mais, ampliando e ofertando serviços de qualidade para a nossa população. Isso é feito lá com muito trabalho, com muita dedicação, para que esses resultados seja recebido pela população na ponta, né? E agradecer meus colegas aqui, vereadores, que estão conosco na Comissão de Finanças, meu amigo Renato Ribeiro, vereador Renato Ribeiro, Rafael Estrela do Mar, e todos os assessores que estão aqui, né? E dizer que nós estamos à disposição. Parabéns mais uma vez à sua equipe, ao nosso prefeito Everson e ao prefeito Vidigal, que deixou a casa aí, né, e está seguindo tudo direitinho para que a nossa cidade venha crescendo e avançando cada vez mais, né? E que nós continuamos juntos aí fazendo o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, estamos à disposição. E sempre, assim, se quiserem fazer alguma sugestão, achar depois, quando vocês olharem com mais calma, seria importante se esse dado viesse um pouco diferente, a gente não tem problema nenhum em fazer essas adequações. Como eu falei, tudo isso pode ser conferido no portal da transparência da Prefeitura e no site do Tribunal de Contas. Okay? Boa tarde, secretário. Também Boa gostaria de registrar aqui nessa tarde nossos agradecimentos pela transparência, pela lisura que vocês têm conduzido na secretaria. Parabéns pelo brilhante trabalho. E hoje a gente consegue compreender, né, a dificuldade dos municípios do interior em manter, às vezes, suas estruturas próprias, né, de serviço público. Quando você vê aqui uma cidade da Serra com 600 mil habitantes recebendo uma verba daquela tão pequena para atender, né, na área social. É bem verdade que a Serra também tem evoluído muito. A gente ouviu muito falar assim que a cidade é uma cidade operária, né? Mas hoje vem mudando, né? As pessoas vêm escolhendo a Serra para morar, para construir o seu negócio. Isso é fruto, né, de um trabalho focado da gestão tanto do Sérgio quanto da gestão do nosso prefeito Everson, lógico, com todo o seu corpo técnico trabalhando, e eu quero parabenizar a sua secretaria aí, que faz com maestria, e pelo que eu vi, dá para a gente aumentar um pouco aí a nossa capacidade de investimento nas comunidades. Brincadeira. Mas é um sonho, né? Nós estamos trabalhando para isso, mas eu acredito muito na gestão e, com fé em Deus, esses números ainda vão avançar ainda mais. Muito obrigado. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, na mesma linha, né, dos nobres vereadores que aqui estão, parabenizar, né, a secretaria, parabenizar a sua equipe pelo trabalho que vem fazendo. Eu já acompanhava o seu trabalho um pouquinho lá em Vitória. Tenho certeza que Vitória perdeu muito e a Serra ganhou demais com a sua vinda para cá. E a gente fica feliz com a permanência. E assim, seria importante, nobres vereadores, que todos os vereadores dessa casa tivessem ciência desses números, porque muitas vezes a gente percebe desconhecimento dos vereadores dessa casa quando cobram do município alguns investimentos que nós sabemos que o município tem responsabilidade fiscal e ele tem uma série de situações que ele tem que respeitar
para ele não ter problemas com o Tribunal de Contas. E aí, quando a gente vê, inclusive, os recursos que vêm do governo federal e os recursos que são aportados do próprio município, então a gente tem dá para ter mais consciência e falar com mais propriedade o que a gestão tem feito pela cidade da Serra. Sabemos que nós temos um público SUS dependente, muito maior que a capital. Pessoas que utilizam os equipamentos da prefeitura, utilizam o CRAS, utilizam a assistência social. Então, quando nós temos essa informação do recurso tão pequeno vindo do governo federal para a cidade, a gente tem noção do quanto a gestão tem feito com o seu recurso próprio para mudar a realidade das pessoas. Então, parabéns também, parabéns pelo prêmio, tirar uma cidade que estava 923, trazer para primeiro. É um trabalho árduo, eu tenho certeza, um trabalho de uma equipe técnica e capacitada. Então, parabéns a você, secretário, e a toda a sua equipe. Ok, obrigado. Bom, agradeço a palavra dos vereadores. A gente está aí para isso mesmo. O papel da Secretaria de Fazenda, a gente não é que a gente seja insensível, a gente tem muita sensibilidade também, mas a gente não define as aplicações. A gente tem feito, muito do que está acontecendo na Serra hoje é fruto de boas decisões que foram sendo tomadas, né, pelo ex-prefeito Sérgio Vidigal, pelo atual prefeito Everson. O prefeito Everson, quando ele assumiu, eu acho que até logo que ele assumiu, na primeira semana, e ele veio falar comigo, olha, eu estou preocupado com essa história de reforma tributária, que todo mundo está falando. E eu sei que vocês estão envolvidos no projeto a nível nacional, isso tem que ser acompanhado de perto. E aí a gente fez uma série de ações nesse sentido, e em uma delas a gente estava numa mesa com o prefeito junto e vários especialistas mesmo, gente de ponta, né, a nível de Brasil. E alguém falou assim, não, prefeito, mas o impacto financeiro maior se ocorrer, você não vai sentir agora no seu mandato, não. E aí ele falou assim, veja bem, Serra não me elegeu para eu ter responsabilidade só no meu mandato, minha responsabilidade é geracional. E eu trouxe isso para minhas apresentações, eu tenho tido a oportunidade de ir para vários lugares do país, falando de reforma tributária e mostrando algumas coisas que a gente fez na Serra, e eu até copiei isso, né, que é um pouco de responsabilidade geracional. As decisões que a gente toma hoje, elas perfazem um mandato, né? A cidade não começa e não termina no mandato. Então, são decisões difíceis de tomar. Existem situações que seria melhor fazer agora sob o aspecto político, mas pode não ser melhor sob o aspecto do equilíbrio. Então, são decisões difíceis de ser tomadas. O nosso papel, enquanto secretário da Fazenda, é colocar essas informações na mesa para tomar de decisão. E isso a gente tem feito, e as decisões são tomadas levando por base esses dados. Muito obrigado. Podemos encerrar então, Paulinho? Podemos, né?